Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais uma resenha pra vocês e dessa vez é do livro Mundo Paralelo, escrito pelo Leandro Borba, que é publicado pela editora Coerência, parceira aqui do canal. Então, em Mundo Paralelo a gente vai conhecer o Leonardo, que é um garoto muito rico e ele é bem mimado. Ele, assim, consegue tudo que ele quer, todas as mulheres que ele quer. E a história começa mais ou menos quando ele encontra a Emma, uma garota que ele encontra numa rede social, ele se lembra dela e fala assim, vou tentar ficar com ela. Só que ela é um pouquinho mais difícil do que as outras garotas e isso faz com que eles acabem se apaixonando. Então, o começo desse livro começa exatamente assim, dá a entender que vai vir aí uma super história de romance. Só que as coisas começam a mudar um pouco. Então a gente vê um conflito entre o Leonardo e a Emma. Apesar dele se apaixonar por ela, ele continua querendo ter aquela vida dele de sair com todas, ficar com todas e acaba não dando valor pra Emma e eles acabam se separando. Depois deles se separarem, acaba passando vários anos até que eles se reencontram e decidem ficar juntos novamente. E aí quando eles decidem, tipo, fugir pra poderem ficar juntos, eles sofrem um acidente de carro e os dois morrem. Aí você olha e fala assim, caramba, né? Como assim? O que vai rolar agora? Pois bem, é a partir daí que a gente começa a entender por que o livro chama Mundo Paralelo Mais Além. É depois desse acidente de carro que a gente vê que o Léo e a Emma continuam vivos no mundo paralelo. Eles morreram de fato, mas eles começam a viver aqui na Terra como espíritos. Esse mundo paralelo criado pelo Leandro Borba, alguns espíritos adquirem poderes. Alguns espíritos têm poderes mais fortes, outros poderes mais simples, mas eles acabam assim vivendo pra sempre, vendo os outros, né, vendo a família deles continuar a viver. Eles vivem como espíritos, eles são invisíveis, têm esses poderes, mas são invisíveis. E eles não conseguem manter contato com os humanos que ainda estão vivos. E isso é muito interessante, porque eu achei essa premissa demais, essa ideia de criar um mundo após a morte, porque é uma coisa que a gente se questiona, assim, existem religiões que falam sobre isso, mas é uma coisa que gera um questionamento, então é interessante ver o que cada um acredita, a ideia de cada um, a criação de um autor sobre esse momento, né, a vida após a morte. E isso eu achei muito legal em Um Mundo Paralelo. Só que, é claro, a história não acaba aí. Então, eles morrem, só que o Léo, ele encontra o primo dele, que também havia morrido há alguns anos, e também tá circulando aí pelo mundo como um espírito nesse mundo paralelo. E juntos, eles decidem buscar uma maneira de poderem voltar à vida, porque sim, isso é possível. E quem diz isso pra eles é o Jim, que é um outro espírito que o Chris conheceu enquanto ele tava aí nesse mundo paralelo. Então, a Emma, o Jim, o Chris e o Léo começam uma busca pra tentar reviver. E eles descobrem que existe uma sociedade secreta desses espíritos que vivem no mundo paralelo, que estão tentando controlar essa maneira aí das pessoas poderem reviver. Existe toda uma sociedade. Eles acabam embarcando pra Roma, que é onde fica toda essa sociedade. Eles ficam no Vaticano. A gente vê uma aventura, uma busca, uma caçada. De repente surge um triângulo amoroso no meio da história que a gente não esperava. E é muito interessante porque o livro tem um pouco de tudo. Ele tem um pouco, assim, dessa premissa de ficção. Tem um pouco de fantasia. Eu acho que até mexe com um pouco de religiosidade, mas não falo, assim, nesses termos de fato. Então tem um pouco de fantasia por conta dos poderes. Tem romance no triângulo amoroso. Tem aventura, tem ação. É um livro muito recheado de várias coisas diferentes. O único problema é que quando eu fui ler esse livro, ele demorou bastante pra engatar. Eu não consegui estabelecer nenhum tipo de conexão com a escrita do autor. Eu acho que ele precisa melhorar ainda um pouquinho em alguns aspectos, porque ele tinha uma história super interessante, só que a escrita acabou me impedindo de me envolver em tanto como eu gostaria. Sem falar que eu simplesmente odiei o protagonista. Eu acho que isso é novo pra mim. Uma facilidade muito grande de estabelecer uma conexão com os personagens. Mas eu odiei o Leonardo. Ele me irritava a história inteira, porque ele se acha o dono do mundo, o dono da razão, e isso me deixava muito brava. Ele era assim, pra mim ele foi um cara meio sem caráter durante essa história, apesar de no final ele ter ajudado várias pessoas. Enfim, eu simplesmente odiei o personagem principal e isso acabou me dando um pouco de raiva do livro, apesar da premissa ser super interessante. Então, no começo, o livro você vai ficar um pouco assim, né? Porque eu, pelo menos, não consegui gostar muito dos personagens. Mas aí depois a história vai ficando mais interessante, mais agitada, cheia de ação por conta dessa busca pra lá e pra cá que eles vão fazer. Que realmente tem cenas assim de luta, esse tipo de coisa, o que é bem legal. E de qualquer maneira, a gente vai acabando ficando assim, bem aflito pra saber o que vai acontecer no final. Tem hora que dá pra se emocionar. Se tiver um coração um pouquinho mais mole, dá pra se emocionar em alguns momentos. Então, assim, eu achei que era uma história super legal. A única
coisa que me impediu de realmente gostar de fato do livro foi os personagens e também um pouco a escrita do autor, que não deixa a leitura fluir muito. No final, pelo menos, a gente vê que vai ter continuação, porque tem algumas respostas que a gente quer que não estão nesse livro aqui. E é isso que é legal, deixa esse gostinho de quero mais e a gente fica ansioso pra saber o que acontece no final. Então, no final da minha leitura, eu decidi que pra mim, Mundo Paralelo Mais Além vai ganhar 3 estrelas. E não sei quando vai ter continuação e se o autor vai lançar uma continuação, mas no próprio fim do livro deixa super claro que vai ter uma continuação, mesmo porque tem muitas respostas que estão aí no ar, a gente não faz ideia do que vai acontecer. De qualquer maneira, eu recomendo a leitura pra vocês, porque tem essa premissa legal de falar sobre a vida após a morte e muita agitação. E é isso, gente, essa foi a resenha de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, se vocês tiverem gostado, deixem um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal, isso me ajuda pra caramba, e se inscreva pra receber novos vídeos sempre que eu postar por aqui, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!